Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro da semana Fale Japonês em Meia Hora. Se você ainda não me conhece, sou Jin Takahashi, professor de idiomas há mais de 15 anos e idealizador do Fale Japonês. Ao longo desta semana, eu irei te mostrar tudo o que você precisa para aprender o idioma japonês de uma vez por todas e ter a segurança que você precisa para se comunicar com os japoneses. É bem possível que você já tenha tentado aprender o idioma de alguma forma, e sei que aprender com apenas 30 minutos por dia é desafiador e parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E se eu fosse você, eu também pensaria assim. Se eu não tivesse visto uma grande quantidade de alunos meus que conseguem progredir no aprendizado do Nihongo com meia hora por dia. Se você realmente deseja falar o idioma japonês, compareça a todos os nossos encontros, porque durante esta semana você terá acesso a um passo a passo completo com o caminho que você precisa trilhar para aprender Nihongo de forma leve. Você irá descobrir os segredos da metodologia que permitiu que em poucos meses vários alunos e alunas minhas conseguissem alcançar um nível no idioma japonês que nem acreditavam que conseguiriam em anos. Não importa o seu nível atual do Nihongo. E principalmente, se você já tentou de alguma forma ou de outra aprender a falar o idioma japonês, mas não teve sucesso. Tenho vários alunos que não acreditavam mais que seriam capazes de aprender o Nihongo, pois já haviam tentado de tudo. Eu me chamo Graci, tenho muitos afazeres, eu trabalho numa fábrica, né, de peças, de autopeças, e faço muitas horas extras. Então, assim, para mim, desde que cheguei aqui no ano de 2019, eu não achava possível estudar, aprender Nihongo estudando pouquíssimos minutos por dia, né? Eu tinha essa crença e devido a ter essa crença que me limitava, eu não me permiti a aprender Nihongo. Aconteceu que um imprevisto aqui no Japão, eu acabei tendo que fazer uma cirurgia e fiquei no hospital. No final de semana não tinha tsuyaku, tive que usar o Google Tradutor e isso assim me deixou muito chateada, porque o Google Tradutor ele não traduz tudo que a gente quer falar de uma forma mais precisa, né? E devido a isso e de todos esses problemas, um dia eu estava acessando o Facebook e vendo ali apareceu a chamada Aprenda Nihongo, né, de vez, 30 minutos por dia. E eu pensei, será que isso é possível? E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu só lamento, infelizmente, de isso não ter me aparecido antes, né? De não ter me aparecido há 3 anos atrás, logo quando eu cheguei. Porque com certeza eu já saberia muita coisa. Aproveito, eu aprendi a administrar melhor o meu tempo, eu aprendi que não é necessário eu ficar 5 horas sentado numa cadeira para aprender Nihongo. E na fábrica, quem me conhece, principalmente os japoneses, eles já estão notando a diferença. Hoje eu sei que estudar não é mais uma obrigação, é um meio de abrir as portas para que eu consiga conquistar todos os meus objetivos. Muito obrigado, Jin, por estar passando para a gente todo esse seu conhecimento. Trata-se de uma nova metodologia diferente de tudo o que você já viu por aí. Não é nem de longe aquelas aulas chatas que você não consegue assistir mais de 15 minutos. E se você já tentou aprender e não conseguiu, é porque não teve acesso à metodologia correta. Aproveite para assistir toda esta aula, porque ficará no ar por pouco tempo. E se você conseguir, o que aprenderá aqui não há como não aprender o Nihongo. Nesta primeira aula, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para realmente evoluir no seu aprendizado do Nihongo e nunca mais ficar com a sensação de estar perdido e travado no aprendizado. Além disso, se você continuar comigo nesta aula, irá descobrir por que a maioria das pessoas não conseguem aprender o Nihongo. E é algo que você nem imagina e que pode estar impedindo você também. No nosso segundo encontro, você irá aprender uma estrutura que pode ser usada em muitas situações do dia a dia. Vai entender como usar essa estrutura mudando apenas algumas palavras e adjetivos conforme a situação. E quem ficar até o final da aula irá receber um material em PDF com essa estrutura, os adjetivos adequados para cada situação e um áudio para você ter certeza de como ter a pronúncia correta.
Na aula 3, eu irei te mostrar a melhor técnica para aprender o Nihongo com apenas meia hora de estudos por dia. E um mapa completo do caminho que você precisa trilhar para também aprender Nihongo de forma leve, sem precisar ficar somente com aquelas aulas de decoreba. Você terá acesso a uma aula surpreendente, então esteja comigo. Eu não sei qual é o seu nível de Nihongo hoje. Se você está começando do zero ou se você já tentou aprender o idioma japonês de outras formas. Mas esse passo a passo que você irá receber é algo que pode mudar de vez o seu nível no Nihongo rapidamente. É a chance de você aprender a se comunicar plenamente com os japoneses e ter autonomia para fazer o que quiser e segurança para ter uma voz ativa na sociedade em pouco tempo. Podendo estar com os japoneses, conhecendo a sua cultura, as iguarias do Japão, lugares e histórias incríveis estando presente na comunidade japonesa. Também pode ser uma chance a mais de melhorar ainda mais a sua situação financeira, já que as melhores oportunidades aparecem somente para quem sabe falar o idioma japonês. Resumindo, você terá acesso a uma quantidade de oportunidades e experiências novas que provavelmente hoje você nem faz ideia do tamanho do impacto que isso pode ter na sua vida. Talvez você esteja se perguntando quem sou eu para entregar tudo isso para você. Hoje eu sou professor de idiomas, mas nem sempre foi assim. Como eu já te disse, me chamo Jin Takahashi e moro no Japão há mais de 30 anos. E como a maioria dos brasileiros que chegam para viver aqui no Japão, eu não sabia falar uma palavra em Nihongo. E como você, eu enfrentei muitas dificuldades e limitações por não saber falar o idioma. Viver no Japão sem saber falar Nihongo pode ser muito frustrante. Não saber expor a nossa opinião ou defender as nossas ideias e ideais em inúmeras situações do dia a dia nos faz sentir incapazes, mal entendidos, subjugados em relação à nossa real capacidade intelectual. Seja em um ambiente de trabalho ou em qualquer roda de conversação no nosso cotidiano. Isso, a longo prazo, nos faz muito mal. Acabamos nos isolando e tendo até problemas psicológicos e comportamentais. O ser humano precisa viver em comunidade. E para isso se faz necessário estabelecer uma comunicação com as pessoas do nosso convívio. Quantas vezes você se sentiu injustiçado ou mal interpretado por não saber se comunicar? Acabou desistindo e se sentindo frustrado. Foi por ter passado por situações como essas, por ter vivido na pele toda a frustração de não saber me comunicar em Nihongo, que decidi buscar pelo conhecimento. Mesmo sem saber falar absolutamente nada do idioma, consegui aprender autodidaticamente a ponto de me tornar professor do idioma e dar aulas até mesmo para japoneses. Na verdade, eu fui escolhido como professor pelas pessoas do meu convívio nas fábricas que trabalhei há muitos anos. Passei a dar aulas para os meus companheiros de trabalho até vir trabalhar como professor em uma escola de idiomas como a Wizard, por exemplo, aqui no Japão. Antes de vir para o universo digital, dei aulas particulares para muitas pessoas, tanto de japonês para brasileiros, quanto de inglês e português para os japoneses, como os engenheiros da Yamaha e da Hamamatsu Photonics, uma das maiores empresas de tecnologia no Japão. Assim como na Escola Técnica de Formação de Estudantes Japoneses para Atendimento Hospitalar. Além disso, eu trabalhei cerca de 7 anos em 3 escolas de direcionamento educacional para portadores de necessidades especiais. Tanto que dessa forma eu aprendi o Nihongo em um nível que me possibilita ensinar o Nihongo até mesmo para os nativos da língua. E sabe por que isso é uma boa notícia para você? Porque essa mesma metodologia é o que tem mudado rapidamente a vida dos brasileiros que moram no Japão e desejam aprender o Nihongo. E você irá descobrir os principais segredos desta metodologia para que você possa usar e aprender o Nihongo de forma simples e acelerada. É um passo a passo comprovado que pessoas normais, assim como você, usaram para ter resultados incríveis em pouco tempo. Não importa se você já tentou várias vezes ou se está começando do absoluto zero. Agora, olha só. Meu nome é Célia Campos. Eu moro no Japão há 29 anos. Eu passei a estudar com o professor Jin Takahashi na 2ª turma. E confesso
eu passei a me interessar mais pelo Nihongo, porque eu já tinha perdido a esperança de aprender o idioma japonês. Eu tentei várias vezes e ele falava assim, não, em uma semana você consegue aprender o katakana, o hiragana. E é verdade, em uma semana eu aprendi ler eu já lia, escrever o katakana, escrever o hiragana. Em uma semana, é verdade. E eu achava que isso ia levar meses, anos, e eu aprendi em uma semana cada uma das escritas. Eu aprendi. Em uma semana eu aprendi o hiragana, em uma semana eu aprendi o katakana. O que você irá receber aqui, eu nunca tinha liberado para ninguém. O que você está prestes a descobrir são coisas que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Tudo foi pensado para te conduzir através dessa jornada. Então preste muita atenção em absolutamente tudo. Inclusive o vídeo sobre a história do Carlos, que espero que você tenha assistido. Caso não tenha assistido ainda, recomendo. É a história de uma pessoa como você, que sofreu muito por um bom tempo por não falar Nihongo, morando aqui no Japão e quase perdeu tudo por isso. Para assistir, entre no canal do YouTube do Fale Japonês. É um dos primeiros vídeos que estão lá. O nome dele é Uma Vida Difícil, por conta do idioma japonês. Esse vídeo aqui, ó. Eu me esforcei muito para realizar este evento, porque eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Tudo que eu podia fazer eu fiz, mas a partir de agora, só depende de você. Participar de todas as aulas, das lives e acessar todos os materiais. Por isso, é bem importante que você fique de olho no seu e-mail e no grupo de WhatsApp, porque toda a comunicação será realizada nesses dois canais. Eu tenho certeza que se você se comprometer ao longo de toda esta semana, ao final do evento, pode ter a certeza de que viverá uma transformação na sua vida. É muito provável que se você está aqui hoje, já pensou em desistir de aprender o Nihongo. Talvez, como a grande maioria, você não tem tempo suficiente, porque acredita que precisa de várias horas por dia para aprender, ou que o idioma japonês é complexo demais. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Isso aconteceu com quase todos os meus alunos. A grande maioria se sentia desvalorizado e invisível na sociedade aqui no Japão. E ainda assim, hoje eles chegaram ou estão chegando lá, conseguindo se comunicar cada vez melhor e com mais naturalidade, desfrutando de experiências, momentos e oportunidades incríveis que somente quem sabe falar o idioma japonês consegue experimentar. E isso só é possível de ser atingido mais rapidamente e de forma leve quando você tem acesso às técnicas e formas de ensino corretas. Uma das principais causas de grande parte dos brasileiros que moram no Japão terem dificuldade de aprender a falar o idioma japonês é que há muitas muletas para se apoiar se você só sabe falar português. Mas como assim, Jin? Que muletas são essas? Deixe-me te explicar melhor. Quando as pessoas chegam no Japão, há tantas formas de se virar sem saber falar o idioma japonês que quase todo mundo pensa: eu só vou ficar 2 anos para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas você sabe o que acaba acontecendo com o passar do tempo, não é? Eu tenho certeza que você entendeu. Praticamente todo mundo acaba ficando muito mais tempo. Vários anos ou até mesmo nunca mais voltando a morar no Brasil. Apenas voltando para visitar e enviar dinheiro para a família. Quantos brasileiros você conhece com essa mesma trajetória? Esse pensamento de que será por pouco tempo, somado à grande quantidade de ajuda que resolvem necessidades rapidamente, acabam ajudando a deixar o aprendizado do Nihongo ainda mais difícil. Mas, peraí, Jin, como assim isso não facilita? Primeiro, deixe-me explicar o que são essas muletas e os apoios a que me refiro. Aplicativo de tradução, intérpretes, usar os filhos para falarem por você, frequentar apenas lugares onde fala-se português ou espanhol, por exemplo. Agora eu vou explicar por que eu digo que isso dificulta o aprendizado. Pensa comigo. Por um lado, sim,
facilita e resolve uma necessidade. Afinal, se você precisa ir a um médico ou na prefeitura resolver algo, você precisa de algo objetivo e rápido. Então você contrata um intérprete. Mas ao mesmo tempo, isso prejudica o seu aprendizado, porque para aprender você precisa estudar, praticar e ficar imerso no idioma. Só que quando você usa essas muletas, você não está aprendendo de fato, está apenas traduzindo ou nem isso, no caso de intérprete. E você não aprenderá Nihongo traduzindo. Pelo menos não sem ficar várias horas por dia traduzindo e repetindo até que isso entre de vez na sua cabeça. E mesmo assim, você nunca conseguirá atingir a fluência e se comunicar plenamente dessa forma. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que faz hoje, você continuará do mesmo jeito que está, travado no mesmo lugar e evitando situações do dia a dia que podem ser complicadas porque você não sabe falar Nihongo. Quando almejamos por resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Isso pode se tornar um problema cada vez mais sério, porque isso geralmente causa isolamento, o que provavelmente tem impacto direto nos índices cada vez maiores de infelicidades, depressão e até mesmo suicídio entre os brasileiros que moram aqui no Japão. Então, cuidado! Pense se você evita essas situações que exigem comunicação e como isso é ruim para você. Outra coisa muito comum entre os meus alunos é ter tentado um outro curso, ou mais de um curso, e mesmo tendo um curso em mãos, não conseguiram aprender. Foi só desgaste e frustração. Métodos que te fazem repetir frases feitas, sem nenhuma explicação sobre a construção da língua. Métodos que não incluem a cultura, a história e os hábitos do povo japonês. Métodos que não o fazem compreender a língua de fato, o mecanismo do idioma. Métodos que não atendem às necessidades de perfis diferentes de alunos, como auditivos, visuais ou sinestésicos, por exemplo. Isso tudo influencia para se sentir cada vez mais desestimulado a estudar e aprender. Aquelas aulas intermináveis onde a pessoa fica falando e assistir apenas 15 minutos parece que demora mais do que uma semana. E talvez por isso você pode pensar que cursos online não funcionam. Mas não se engane. Esses cursos chatos, se fossem presenciais, também não funcionariam. O problema não é o curso online. O problema é a metodologia que não funciona. Quero resumir o que eu te falei até aqui em 2 pontos. Esses métodos antigos que ainda temos por aí exigem muito esforço e geram pouco resultado. Ao mesmo tempo que ficar apenas se apoiando nas muletas como intérpretes e outras coisas que eu citei, também nunca permitirão que você aprenda o Nihongo. Então, agora eu vou te dizer o que você precisa para realmente evoluir no aprendizado do idioma japonês de forma leve e acelerada, dedicando apenas 30 minutos por dia. O que tem trazido resultados para os meus alunos é o seguinte. Para você aprender o idioma japonês, é imprescindível que você consuma um conteúdo que realmente prenda a sua atenção. Nas aulas para os meus alunos, eu costumo ensinar usando história e cultura. Mas como assim, Jin? História e cultura para ensinar o idioma? Ao invés de ensinar apenas através de gramática, eu coloco tudo em um contexto. Basicamente de 2 formas. Através da cultura japonesa, que eu sou apaixonado, e de histórias reais vividas no Japão. Com isso, eu consigo 2 coisas fundamentais para que o aluno tenha um grande aprendizado. Primeiro, fazer com que a pessoa entenda mais facilmente, porque mostrar e ensinar qualquer coisa que seja é muito mais eficiente quando consegue trazer um contexto ou um exemplo que a pessoa conhece e faz com que ela imagine aquilo tudo. Fica muito mais fácil aprender quando conseguimos fazer uma correlação com algo que conhecemos ou quando criamos uma imagem na nossa cabeça. Por exemplo, é muito mais fácil você gravar uma história do que um termo técnico. Porque com as histórias é possível te fazer lembrar dos detalhes. Segundo, prender a atenção.
Quando eu consigo fazer a pessoa imaginar e correlacionar com algo que ela já conhece, eu consigo prender a atenção. Esse é o grande segredo do porquê os meus alunos dizem que 30 minutos da minha aula passam voando. Terceiro, eu uso da lousa como aliada para exemplificar o conteúdo apresentado nas aulas, deixando a aula dinâmica e empolgante, não limitando a informação apenas em slides que ficam passando na sua tela do computador. Isso faz com que a aula fique mais interessante e o aluno se sinta como se estivesse em minha sala de aula. Agora, apenas imagina como seria a sua vida se você soubesse Nihongo. Como a sua vida seria mais fácil se você soubesse falar o Nihongo? Quais situações você conseguiria evitar se você soubesse falar em Nihongo? O que você deixa de fazer por não saber falar o idioma? Conforme as suas respostas, me responda mais uma coisa. Você quer aprender o Nihongo? Você quer realmente aprender o Nihongo? Se sim, você precisa comparecer aos nossos próximos encontros. Você acabará esta semana sabendo tudo o que você precisa para dominar o idioma japonês e mudar de vez a sua qualidade de vida aqui no Japão. O passo a passo completo para você sair do zero até dominar o idioma e até conseguir fazer a prova do N5 facilmente. Veja o exemplo deste vídeo. Eu me chamo Jorge, gente, eu vim contar pra vocês aqui que eu já tentei aprender japonês várias e várias vezes na minha vida. E todas elas foram experiências muito frustradas a ponto de eu achar que nunca mais eu ia conseguir aprender esse idioma. Até que em 2021 eu conheci o Jin Takahashi, o Fale Japonês, através de um anúncio de Facebook. E resolvi dar uma oportunidade. Era uma maratona gratuita. Dentro dessa maratona de 10 dias eu aprendi tanta coisa. Eu fiquei tão maravilhado que eu falei, cara, eu preciso que essa pessoa seja meu professor, porque com ele com certeza eu vou conseguir aprender. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nunca tive dúvida, receio, porque depois da maratona dos 10 dias eu já tinha experimentado como era ser aluno por aqueles 10 dias. E pra mim foi maravilhoso. Cada vez mais certeza de que eu tinha feito a coisa certa em adquirir essa oportunidade, visto que todas as outras vezes o meu desempenho não foi bom quando eu tentei aprender. Dessa vez foi totalmente diferente. Cada aula me dava mais vontade de assistir, mais vontade de fazer, então eu consegui ir galgando até que no meio do ano surgiu uma oportunidade de fazer uma prova, que é a prova de proficiência da língua japonesa, o JLPT. É uma prova de certificado mundial e eu nunca nem sonhei em ter uma prova dessa. E em 10 meses de curso, graças a Deus, graças ao Jin Takahashi, também um pouco do meu esforço, porque eu estudei bastante, mas tá aqui, ó, vou deixar pra vocês aqui em algum lugar aí da tela, meu resultado. Eu fui aprovado em apenas 10 meses numa prova que me dá um certificado mundial. Eu acho que pra mim, tudo que eu ganhei, o meu emprego, passar nessa prova, foram coisas que, assim, mudaram a minha vida completamente. Pra mim foi muito bom, é uma coisa que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de qualquer pessoa que se dedicar, tenho certeza. E às vezes não é questão de você não conseguir, é a forma de que a forma como te é passada talvez não seja a ideal para o tipo de aluno que você é. E dentro do Fale Japonês isso é impossível. No nosso próximo encontro, você irá aprender a usar uma estrutura para que você consiga se comunicar nas principais situações do dia a dia, mudando apenas algumas palavras e adjetivos. E você irá receber o material em PDF com áudio se você assistir a segunda aula até o final. Bem, eu espero que você tenha gostado desta aula. Tudo foi preparado para que você tivesse a melhor experiência possível no nosso primeiro encontro. Mas ainda não acabou. Essa foi só a primeira etapa. Ainda tem muita coisa pela frente. Nossos encontros vão até a próxima segunda-feira. E até lá teremos mais 2 encontros oficiais, na quarta-feira e na sexta-feira. Então, você não pode perder a próxima aula, porque na próxima aula eu já irei te passar vários vocabulários para que você possa já se comunicar com os japoneses. E também irei fazer mais algumas lives especiais para que você possa tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Mas agora eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo para mim se você já tentou aprender Nihongo alguma vez e como foi essa experiência.
Por que você acredita não ter conseguido aprender? E eu também quero saber o que você achou desse nosso primeiro encontro. Eu vou ler todas as respostas, uma por uma, e buscar responder o máximo possível, tá bom? Saber a sua caminhada é muito importante para mim, para saber como poder te auxiliar nessa nossa semana. Então, se você está realmente comprometido, comprometida, deixe a sua resposta aqui embaixo e depois fique de olho no grupo do WhatsApp e no seu e-mail para participar das próximas aulas e dos encontros ao vivo. Agora preste muita atenção nos últimos avisos. Eles são muito importantes se você realmente quer aproveitar tudo que eu preparei para vocês nesta semana. Dentro do grupo do WhatsApp será disponibilizado os materiais das aulas, por isso você deve estar lá dentro, ok? E por fim, quero lembrar que esta semana foi feita para você. Então, comente e compartilhe este conteúdo. Envie para uma pessoa que você conhece e que também vai gostar de aprender o que eu passei hoje. Então, por hoje é isso. Eu conto com você e eu te vejo na nossa segunda aula. Até lá! Jané.